de 30 a 40 minutos, onde o Cefas vai apresentar a proposta dele. Depois a gente entra na fase de arguição, onde os professores vão questionar, fazer perguntas, sugestões, comentários, etc, etc, etc. E depois a gente entra numa fase de decisão, que aí a gente decide se a proposta vai ser aprovada ou não. Tá? Então, vamos iniciar a primeira parte, a parte de apresentação. Cefas, você tem entre 30 e 40 minutos para apresentar, tá? Pode começar. Ok. Muito obrigado, professora. Bom dia a todos. O título da minha proposta é Seleção e Rotulagem de Instâncias para Métodos Semi-Supervisionados Indutivos. A agenda da gente passa por uma introdução breve, mais relacionada aos conceitos iniciais e depois aos conceitos relacionados, apenas um breve resumo, focando nos métodos que nós trabalhamos agora na etapa de qualificação. Depois, a gente passa pela revisão da literatura, expondo alguns resultados que são importantes. Vamos para a proposta, explicamos a metodologia experimental, os resultados preliminares que tivemos nas duas análises que foram modeladas, as considerações finais e depois as referências, tá? Bem, em aprendizado de máquina, existe uma série de tarefas que podem ser feitas. Uma delas, a mais importante para nós, nesse contexto do nosso trabalho, da nossa pesquisa, são as tarefas de classificação. Numa tarefa de classificação, normalmente, um método, que está no computador, ele é treinado com muitos dados rotulados e ele realiza uma etapa de teste, classificando dados de teste. Após ele fazer essa classificação, é retornado pelo método quanto foi que ele acertou, normalmente em uma métrica de acerto. Então, aqui o robozinho está expondo que acertou 97% e errou 3%. Logo, esse método ele teve um desempenho satisfatório. Mas o que acontece se eu tiver um treinamento com poucos dados rotulados, poucos dados conhecidos? Muito provavelmente, o método vai treinar e ele vai testar da mesma forma, só que quando ele for expor os resultados, vai acontecer, muito provavelmente, um problema de desempenho, tá? Porque os métodos são preparados é uma necessidade conhecida dos métodos de aprendizado de máquina que é necessário ter muitos dados rotulados. Nesse contexto, os métodos semi-supervisionados, eles foram desenvolvidos porque existia a necessidade de um tipo de método que fosse capaz de realizar a classificação, mesmo quando há poucos dados rotulados disponíveis. Há uma série de domínios onde há poucos dados rotulados disponíveis. Dados rotulados são dados que contêm uma classe ou rótulo, ou seja, que se conhece o objetivo do problema de classificação. Por exemplo, aqueles documentos que estavam lá sendo usados no treinamento, eles têm as cores dele. Então, essa cor poderia ser o rótulo, tá? Só que, em muitos métodos semi-supervisionados, o processo é iterativo e envolve seleção e rotulagem de instâncias. Então, nos métodos semi-supervisionados indutivos, especificamente do tipo wrapper, cada processo depende do resultado do processo anterior. E a saída do processo atual alimenta o próximo processo. Eu estou utilizando esse exemplo aí de treinamento, seleção e rotulagem porque são os passos mais importantes em um método semi-supervisionado do tipo wrapper. Quando um desses processos ele tem algum problema, no caso aqui a seleção, ela teve um problema, não teve um bom resultado, acaba que ela prejudica o resultado dos próximos. E se esse é um processo iterativo que for ser repetido muitas vezes, vai acontecer uma coisa pior, que é um efeito bola de neve. Os erros, eles se propagam iteração a iteração, processo a processo, e acabam prejudicando o desempenho final do método. Como foi exposto lá, ele pode ter um resultado muito ruim, tá? Então, é nesse contexto que se apresenta a minha pesquisa. Na verdade, a nossa pesquisa, porque é feita em conjunto com os orientadores. Seleção e rotulagem de instâncias para métodos semi-supervisionados indutivos. O nosso objetivo é entender como funcionam
os processos internos de seleção e rotulagem e fazer propostas para que esses processos eles sejam mais robustos, para que eles errem menos e proporcionem um melhor desempenho final aos métodos semi-supervisionados, tá? Então, no caso, a gente tenta estudar e desenvolver novas abordagens de seleção e rotulagem para métodos semi-supervisionados, o Wrapper, para que o desempenho final do método seja melhor. Logo, esses processos que a gente propõe, eles são aplicáveis em qualquer método semi-supervisionado Wrapper, tá? Então, no geral, os métodos indutivos, especificamente os do tipo Wrapper, eles utilizam alguma variação desses passos que estão na tela, tá? Então, tem o treinamento, a classificação, a seleção, a rotulagem e a atualização do conjunto rotulado. E aí esse processo ele pode acontecer só uma vez, como ele também pode se repetir voltando lá para o treinamento. O importante é saber que, para nós, os passos importantes são a seleção e a rotulagem. Um dos métodos mais tradicionais, talvez o mais tradicional método de aprendizado sendo supervisionado, é o self-training. Ele foi proposto em 1995 e ele faz exatamente o processo descrito anteriormente. Então, um método de classificação qualquer, certo? Ele é treinado com a porção disponível de dados rotulados, ele realiza a classificação dos dados não rotulados, dos dados que ele acabou de classificar, ele seleciona via confiança de classificação os melhores dados e depois esses dados são rotulados também via o resultado desse classificador. Então, o conjunto rotulado é atualizado, sendo anexado nesse conjunto os dados que foram rotulados e selecionados e rotulados vindos do conjunto não rotulado. E aí, no self-training, esse processo ele se reinicia até que ou não haja mais dados para inserir ou algum critério de parada seja atingido. É importante salientar que todo esse processo está relacionado ao classificador principal e à confiança de classificação. Um outro método muito tradicional, o segundo que nós vamos trabalhar agora nessa etapa que nós trabalhamos, nessa etapa de qualificação, é o método Cochrane. Ele é citado na literatura como uma extensão do self-training. Ele é como se fossem dois self-trainings trabalhando em conjunto, lado a lado. As duas principais diferenças são que ele utiliza duas visões separadas da base de dados. Então, no início do processo, os dados são separados via seleção de atributos, o que cria duas visões completamente independentes dos dados. Isso proporciona diversidade nos resultados e, em alguns casos, em muitos casos, na verdade, favorece o resultado do método. Então, o processo ocorre exatamente como no self-training, com treinamento, classificação, seleção e rotulagem, todos eles sendo realizados através dos resultados do classificador principal de cada lado, só que no passo de atualização, no processo de atualização dos conjuntos rotulados, acontece o cruzamento dos dados. Então, os dados selecionados e rotulados do lado 1 vão ser inseridos no lado 2, e os selecionados e rotulados do lado 2 vão ser inseridos no lado 1. Uma observação é que as anotações aqui do conjunto rotulado e não rotulado estão com LU porque vem do inglês. Então, é labeled e unlabeled, tá? Para poder entender como eram aplicados ou utilizadas abordagens nos métodos semi-supervisionados Wrapper, na verdade, nos métodos semi-supervisionados, nós fizemos uma revisão sistemática da literatura inicialmente. Essa revisão, ela focou só no self-training e, obviamente, ela tentava investigar os processos de seleção e rotulagem nesse método. Após essa revisão, foi feita uma revisão um pouco mais livre, que foi uma revisão exploratória, também para a investigação dos processos de seleção e rotulagem, só que agora envolvendo não só o self-training, também o co-training. Os principais insights, as principais repercussões dessas duas revisões são as seguintes.
As abordagens de seleção e rotulagem que são mais utilizadas são confiança de classificação e medidas de distância. Só para ter uma ideia, se eu juntar os dois para o self-training, dá mais do que 92, 93% dos métodos. Então, eles utilizam ou confiança de classificação ou medidas de distância, tá? Alguns outros utilizam algumas métricas lá diferentes que são específicas, umas, digamos assim, umas contas, mas as mais utilizadas são confiança de classificação e medidas de distância. O método, quando a gente olhou os resultados das duas revisões, a gente percebeu que os métodos eles têm um resultado mais sensível ao desempenho do classificador individual, quando ele é um método que utiliza confiança de classificação, e mais sensível à distribuição dos dados, quando é um método que utiliza medidas de distância como critério de seleção e ou rotulagem, tá? Além disso, os trabalhos normalmente relatam resultados que são muito positivos, mas eles também relatam que é normal e, inclusive, esperado que aconteçam muitos erros de seleção e rotulagem, tá? E as análises feitas nesses trabalhos, elas focam no desempenho final, talvez porque em aprendizado de máquina a gente quer métricas de acerto e tudo mais, e olha o modelo final, quer saber se o modelo final está bom ou está ruim. E aí acontece uma coisa que, para mim, é uma dificuldade. Existem poucas análises do desempenho dos processos de seleção. Ora, se há muitos erros de seleção e rotulagem, então, em tese, deveriam haver análises que focassem na observação do que está acontecendo nos processos de seleção e rotulagem. Mas, infelizmente, isso não é uma realidade quando se observa a literatura, tá? Então, a nossa proposta tem duas partes principais. A primeira é a proposta de uma abordagem baseada em concordância de classificação para a seleção e rotulagem de instâncias. O que é concordância de classificação? É o resultado de um comitê de classificadores. A gente utiliza o resultado de um comitê, que nada mais é do que um grupo de classificadores, um conjunto de classificadores, e a gente obtém isso que a gente chama de concordância de classificação através da classe mais votada pelo comitê, ou seja, através do voto majoritário. Essa proposta ela foi denominada em inglês, porque foi um artigo já publicado em inglês de Ensemble Based Automatic Labeling, que a gente chama de EBAL, certo? Então, sempre que eu me referir à versão EBAL, estou falando de versões que utilizam essa abordagem. Uma vantagem esperada dessa versão é que ela tenha resultados mais robustos, porque os comitês, eles tradicionalmente é conhecido que eles têm resultados mais estáveis quando comparados a um classificador individual. Então, o objetivo com essa abordagem é desvincular os métodos, o desempenho dos métodos semi-supervisionados do desempenho de um classificador individual e tornar os processos de seleção e rotulagem relacionados ao desempenho do comitê de classificadores, que nós chamamos de pool de classificadores internamente lá nos métodos. Bem, tentando mostrar aqui como essas abordagens propostas, como essa abordagem proposta, ela altera o funcionamento dos métodos, eu coloquei aqui as versões do self-training, tanto a versão standard da literatura, quanto 3 versões que desenvolvemos que utilizam a abordagem EBAL, certo? Então, na versão standard, como já exposto, os 4 passos estão relacionados ao classificador individual, e aí na versão 1, o treinamento é feito tanto com o classificador individual quanto com o pool de classificadores. Depois, a classificação do conjunto não rotulado é feita pelo pool de classificadores. E aí o importante, a seleção é feita, a seleção das melhores instâncias do conjunto não rotulado é feita via concordância de classificação. E após isso, a rotulagem é feita normalmente pelo classificador principal. Já na versão 2, todos os passos são entregues, digamos assim, ao pool de classificadores. Então, tanto a seleção quanto a rotulagem são feitas via concordância de classificação. E aí, por último, na versão 3, há uma inversão do que acontece na versão 1. Enquanto na versão 1 a seleção é pela concordância de classificação, na versão 3 a seleção é feita via confiança de classificação, vinda do classificador individual. E aí, na versão 1, a rotulagem, que é feita por confiança,
é feita na versão 3 através da concordância de classificação. Esse é um exemplo colocando as abordagens no self-training, mas essas abordagens elas podem ser colocadas em qualquer método semi-supervisionado do Upper que utiliza os processos de seleção e rotulagem. Tá? A segunda parte da nossa proposta é decorrente da observação da revisão que nós fizemos inicialmente. Bem, os artigos relatam e utilizam métodos semi-supervisionados, no caso self-training, baseados em confiança de classificação e medidas de distância. Só que esses artigos, eles relatam que há muitos erros, e eles utilizam ou uma métrica ou outra. Além disso, nessa pesquisa foi proposta a abordagem EBAL. Então, nós propomos uma abordagem que seja mista, que ela tente utilizar uma métrica já existente, que eu chamei aqui de métrica original, em conjunto com uma medida de distância. E aí, a gente chamou isso de seleção de instâncias, porque atualmente só está aplicado a seleção, mas vai haver, ou pretende-se que haja uma adaptação para que essa métrica seja utilizada também para rotulagem. Então, a gente chama essa abordagem de seleção de instâncias baseada em ponderação por medida de distância, ou seja, nós temos uma métrica inicialmente ou originalmente utilizada, no caso, confiança de classificação ou concordância de classificação, e nós fazemos a ponderação disso por uma medida de distância. Qual é a ideia geral? Se os artigos utilizam uma métrica ou outra, e essa métrica ela tem defeitos, por que não utilizar as duas juntas? Nós esperamos que, utilizando as duas métricas juntas, tenhamos um processo de seleção mais robusto. Essa parte de baixo é só para poder identificar, porque também vem do inglês. Então, há duas versões para seleção ponderada pela distância. Uma versão utiliza a confiança, com a letra C, que é de confidence, e a outra versão utiliza a concordância, que foi utilizada a letra A, que é de agreement. Então, tem a versão DWSC, certo? Que é a confiança ponderada pela distância, e a versão DWSA, que é a concordância ponderada pela distância, tá? E para poder chegar ao resultado que se quer dessa métrica, é feito um cálculo que é relativamente simples. Esse W que está presente nessa equação, ele representa o valor da métrica original, que pode ser, no caso dos que a gente citou, ou confiança ou concordância. O valor para uma instância no processo de seleção que essa instância teria para a confiança é multiplicado pelo inverso da distância. Que distância? A distância dessa instância para o centroide das instâncias que possuem a mesma classe. Dessa forma, a gente favorece a seleção de instâncias que têm um bom valor da métrica original, mas que estão mais próximas das instâncias que compõem as instâncias da classe que ela vai receber. Ao mesmo tempo que a gente prejudica a seleção de instâncias que estão mais afastadas, tá? E a vantagem potencial desse processo proposto é que, utilizando dois fatores de seleção para a seleção, nós tendemos a ter um resultado melhor do que um resultado baseado em apenas um fator. E aí, observando essa abordagem aplicada no self-training, novamente, como exemplo, reforçando que pode ser aplicado em qualquer método sendo supervisionado do Upper, a gente tem a versão standard, com todos os passos relacionados ao classificador principal, e aí a versão DWSC. Novamente, essa versão utiliza confiança ponderada pela distância. A única mudança nela é que no processo de seleção, ao invés de ela utilizar, digamos assim, confiança pura, ela vai utilizar confiança ponderada pela distância. Já na versão DWSA, que aí está a V1, porque existem duas versões, eu utilizei só a V1 para fins de ficar mais simples. Então, a única diferença que tem dessa versão para a sua, digamos assim, equivalente a EBAL V1, é que o processo de seleção, ao invés de ser feito pela concordância pura, é feita pela concordância ponderada pela distância. Tá? Então, a metodologia experimental que nós utilizamos para poder testar as nossas propostas,
ela tem as seguintes características. Nós modelamos para essa etapa de qualificação 2 análises. A análise 1, onde a gente compara todas as versões do self-training, que são 8, e também todas as versões do co-training, que também são 8. E a análise 2, na qual a gente vai pegar a melhor versão do self-training e a melhor versão do co-training e comparar com 5 métodos que a gente chamou de benchmarks, para a gente ver, para a gente conseguir verificar se o nosso melhor resultado, ele chega perto, ou ele ultrapassa, ou ele consegue ser melhor do que resultados que a gente entende que são muito bons, ou de outros tipos de métodos, apenas. A gente fez os experimentos utilizando 42 datasets, foram feitas 10 execuções da metodologia Tenfold Cross Validation. Nós utilizamos 2 métricas de avaliação, acurácia e F-Measure, e também utilizamos para validação estatística o teste de Friedman e o teste post-hoc-Nemen. Todo o código foi feito baseado na API do ECA e todos os experimentos utilizam a mesma configuração de hardware, exceto a memória RAM, porque no caso de alguns métodos baseados em grafos, nós precisamos aumentar a memória RAM para poder os experimentos rodarem, porque os métodos baseados em grafos é conhecido que eles exigem mais memória RAM. Então, nós definimos também um framework experimental para poder fazer a execução dos experimentos. Esse framework, basicamente, pega um dataset e divide esse dataset em 10 partes estratificadas. E, a partir daí, começa um processo de Tenfold Cross Validation. Uma das partes é separada para teste e outra das partes é separada, as 9 partes restantes são separadas para treinamento. A parte separada para treinamento é separada em 10% de dados rotulados e 90% para dados não rotulados. Essa é uma configuração arbitrária, certo? Que foi definida a partir de alguns experimentos iniciais, tá bom? Esses 10% e 90%. Depois disso, a gente aplica o método semi-supervisionado para criar um modelo de aprendizado de máquina utilizando o conjunto rotulado e o não rotulado, faz o teste do modelo utilizando o conjunto de teste e repete o processo variando a partição que é utilizada, o grupo de dados que é utilizado como teste, até que sejam completadas as 10 execuções com todas as partes sendo utilizadas para teste. Outras configurações que nós temos é que foram utilizados 20 classificadores, nos pools de classificadores, nos conjuntos de classificadores que são utilizados para seleção e rotulagem, foi estabelecida uma concordância maior ou igual a 75%, ou seja, só é selecionada a instância que tem 75% ou mais de concordância. Nosso classificador principal é uma árvore de decisão. Nós temos esses métodos como componentes do nosso pool de classificadores, com esses números sendo as quantidades de cada um dos métodos. Obviamente, cada um desses métodos tem configurações diferentes um do outro, quando eles são métodos iguais. Os métodos benchmarks, eles são compostos por 2 métodos baseados em grafos, o LLGC e o GRF, um método do tipo Wrapper, que é esse IATSE, e duas variações do método supervisionado árvore de decisão. Uma variação que faz o treinamento com 90% da base de dados, e outra que faz o treinamento com 10% da base de dados. Isso porque a árvore de decisão com 90% nós utilizamos para poder comparar o quão bom estão os resultados do nosso melhor método, observando que esses métodos são utilizados na análise 2. E a árvore de decisão com 10% é para poder observar como um método supervisionado ele desempenharia a classificação num contexto semi-supervisionado. Então, nós temos 2 bases de comparação supervisionadas aí. Além disso, todas as versões, como já dito, tem a proporção 90-10 entre conjunto rotulado e não rotulado. Nós fazemos a seleção de 10% de instâncias a cada iteração, quando é necessário fazer uma seleção de uma quantidade arbitrária ou das instâncias que têm concordância de classificação maior ou igual a 75%, no caso das versões EBOL. Então, as versões comparadas na análise 1, tanto para o self-training quanto para o co-training, elas são essas 8.
tá? Então, para o self-training são essas 8, e para o Cochrane são as mesmas 8, só que do Cochrane. Então, nós temos uma versão com seleção randômica, tá? E rotulagem baseada em confiança, a versão standard, que os dois processos são baseados em confiança, a versão com confiança ponderada pela distância, 3 versões baseadas na abordagem EBAL e 2 versões baseadas na ponderação da concordância pela distância. A diferença das duas últimas versões é que uma utiliza rotulagem baseada na confiança, a outra utiliza rotulagem baseada na concordância. Essas mesmas versões, só reforçando, valem tanto para o self-training quanto para o co-training. Bem, em termos de resultados, nós tivemos o seguinte, só uma observação que eu vou... são muitos resultados e eu vou expor apenas a ponta do iceberg dos resultados. São possíveis muitas análises aqui e eu vou mostrar apenas um resumidíssimo do que foi feito, tá? Então, em termos de acurácia, para o self-training, é possível observar, aí marcado nessa cor bem pouco chamativa, que a versão ST-EBAL V3, ela obteve melhor desempenho em 3 de 3 critérios possíveis, média, ranking e número de vitórias, tá? Então, o desempenho dela foi superior nesses 3 critérios. Se a gente olhar a figura que tem ao lado, que é um diagrama CD, que ele expõe a diferença estatística entre os resultados, é possível observar que o método mais à esquerda é o ST-EBAL V3, tá? Só que entre ele e os próximos 4 resultados, há uma linha horizontal. Essa linha horizontal significa que não há diferença estatisticamente significativa entre esses 5 resultados que estão ligados. Ou seja, do primeiro até o 5º colocado, estatisticamente, não há diferença significativa, apesar dos 3 melhores desempenhos, tá? Em termos de F-Measure, nós tivemos a versão ST-DWSC, a confiança ponderada pela distância, certo? Que é um método self-training com seleção, com confiança ponderada pela distância, obtendo melhor resultado em 2 de 3 critérios. Se a gente observar o diagrama de CD, podemos ver que entre todos os métodos não há diferença estatística, tá? Isso significa que os resultados foram todos muito próximos, inclusive dá para perceber que o rank dele, o valor do rank dos métodos é muito próximo, fica ali pertinho de 4 e 5 para todos eles, tá? A análise do Cochrane, ela tem como melhor método o CT-EBAL V2. Nessa versão, desculpa, a versão ST-EBAL V3, só para poder relembrar, ela utiliza a seleção baseada na concordância de classificação e a rotulagem baseada na confiança de classificação, tá? Já aqui no Cochrane, a seleção, já que é a V2, que obteve o melhor resultado em termos de acurácia, tendo melhor resultado em 2 de 3 critérios, essa versão CT-EBAL V2, ela faz os 2 processos baseados em concordância de classificação, certo? No diagrama de CD é possível observar que entre ela e os próximos 4 melhores resultados, não houve diferença estatística. Já em relação ao F-Measure, é possível observar que, novamente, a versão que tem a seleção baseada em confiança ponderada pela distância obteve melhor resultado, agora em 3 de 3 critérios. Entretanto, observando a figura ao lado, o diagrama de CD, é possível observar que, novamente, entre o primeiro e o 5º colocado, não há diferença estatisticamente significativa. Conclusões da análise 1. Em termos de acurácia, para o self-training, o melhor desempenho foi da versão ST-EBAL V3. Em termos de F-Measure, o melhor desempenho foi da versão ST-DWSC. Essas siglas, ST-EBAL V3, se refere à versão que faz a seleção baseada em concordância e a rotulagem baseada em confiança. Já o DWSC é a confiança ponderada pela distância. O melhor resultado geral para o self-training foi obtido pela versão ST-EBAL V3, porque ele conseguiu melhor resultado em 4 de 6 critérios possíveis. 3 critérios da acurácia, 3 critérios de F-Measure. Tá? Só para explicar de onde vem esses 6 critérios. No Cochrane,
Em termos de acurácia, o melhor desempenho foi da versão CT-EBAL-V2, que faz os dois processos, seleção e rotulagem, baseado em concordância. Já em termos de F-Measure, o melhor desempenho foi da versão com seleção baseada em confiança ponderada pela distância. O melhor resultado geral foi obtido pela versão com confiança ponderada pela distância, já que ele obteve melhor resultado em 3 de 6 critérios. Em termos de acurácia, no geral, a abordagem EBAL proporcionou o melhor resultado para os dois métodos, tanto o self-training quanto co-training, observando a variação de qual processo utilizou concordância, qual processo utilizou a abordagem EBAL para cada método. Já em termos de F-Measure, a abordagem com seleção baseada em ponderação da confiança pela distância proporcionou o melhor resultado para os dois métodos. E outra observação importante é que as versões propostas, todas elas, todas as variações, obtiveram melhores resultados que a versão standard. Então, mesmo com as diferenças a diferença significativa ou não, os resultados, no geral, são melhores para todas as versões quando comparados à versão standard do self-training. A análise 2 utiliza as duas melhores versões de cada método, e nós escolhemos as melhores versões em termos de acurácia. Então, foi escolhido a versão ST-EBAL-V3 para o self-training e a CT-EBAL-V2 para o co-training. Nesses resultados, é possível observar que o J48, com 90%, obteve melhor desempenho em 6 de 6 critérios. 3 de acurácia, 3 de F-Measure. Isso era esperado, já que se trata de um método supervisionado, treinando com 90%. Tá? Como foi dito, a utilização desse método é para oferecer um hit point onde nós temos uma referência. Tá? Então, com esse ponto de referência, é possível observar quão perto ou quão longe estão o desempenho dos nossos métodos. Os 3 métodos baseados em grafos, as duas variações da árvore de decisão e os nossos 2 métodos. Então, em termos de acurácia, como já dito, o J48 treinando com 90% obteve melhor resultado. Entretanto, se observarmos a figura ao lado, não há diferença estatisticamente significativa entre ele e os próximos 2 métodos em termos de acurácia. E uma coisa importante é que o segundo melhor método foi o método semi-supervisionado, a versão do self-training proposta nessa pesquisa. Ou seja, o desempenho do método semi-supervisionado foi muito positivo em termos de acurácia. Inclusive, pode ser comparado ao desempenho de um método supervisionado. Entretanto, nitidamente, o desempenho do método supervisionado é melhor, não havendo, apesar disso, a diferença estatística. Em termos de F-Measure, o J48, treinando com 90% da base, novamente teve um desempenho que se destaca dos demais. Observando a figura ao lado, é possível observar que entre o primeiro e o segundo colocado não há diferença estatisticamente significativa. Só que, a partir daí, para os outros, sim, há diferença. Tá? Conclusões da análise 2. O melhor resultado, tanto em termos de acurácia quanto de F-Measure, foi obtido pelo J48, treinando com 90% da base. Entretanto, esse resultado não foi estatisticamente superior ao ST-EBAL-V3 em termos de acurácia. O co-training EBAL-V2, ele obteve um resultado mediano. Em nenhuma das análises, ele figura como um dos melhores métodos, dos melhores resultados, desculpe. Já o self-training EBAL-V3, ele obteve um ótimo resultado em termos de acurácia, e em termos de F-Measure, ele teve um resultado por ali mediano. Tá? Conclusões conclusões gerais da nossa pesquisa. Tanto o self-training quanto o co-training, eles foram beneficiados a partir da utilização das abordagens propostas. Entretanto, os ganhos, eles são mais visíveis, eles são mais vistosos no self-training. Como nós fizemos a proposta de diversas variações, nós propomos mecanismos que podem ser utilizados de forma conjunta, combinada, então é necessário que se observe como uma configuração. Então, nós podemos utilizar como ferramentas internas. Qual é a melhor seleção,
qual a melhor rotulagem, qual a melhor combinação entre as duas para cada problema. E é necessário observar que essa combinação pode afetar de forma muito significativa o resultado dos métodos. Contribuições e perspectivas para o futuro. Nós já realizamos 2 contribuições importantes, que são as 2 propostas já realizadas de seleção e rotulagem baseada em concordância de classificação, chamada EBAL, e a de seleção baseada em medida de distância, chamada DWS. Contribuições futuras. A proposta de um método de boosting semi-supervisionado com seleção de instâncias baseada na abordagem EBAL. E a realização de uma terceira análise, análise 3, que procura ver quais as melhores configurações para os experimentos. Então, qual a melhor proporção entre os dados rotulados e não rotulados, qual é a melhor taxa de concordância e outras configurações. Outras contribuições que nós chamamos de perspectivas, porque nós não sabemos se será possível cumprir todas, certo? Mas sim queremos fazer, é análise do desempenho dos processos de seleção e rotulagem, iteração por iteração. Eu acredito que é até um objetivo pessoal, que eu tenho que fazer isso pelo menos para uma versão, para estimular alguém a dar seguimento, ou mesmo dar seguimento a esse tipo de análise, entender como o processo de seleção e rotulagem eles estão desempenhando dentro do método, durante a sua execução, a disponibilização de todos os códigos em um repositório open source, que é uma das dificuldades que eu vou citar, e a adaptação da métrica DWSC para o processo de rotulagem. Então, esse é o plano de trabalho, eu não vou entrar em detalhes dele, porque ele só vai fazer estender, mas ele está exposto no texto da tese, tá bom? Ele tem o prazo de duração de 1 ano, aproximadamente, para frente, e as dificuldades que nós enfrentamos, que eu particularmente enfrentei e que eu fiz questão de colocar, é que não há quase nenhum código disponível. E a gente está tratando de métodos semi-supervisionados de um tipo que consegue utilizar processos específicos. Então, eu poderia desenvolver um processo de seleção e disponibilizar o código dele. E aí, alguém que fosse desenvolver um método semi-supervisionado, utilizar esse processo de seleção. Só que praticamente nenhum código está disponível em canto nenhum. Então, a gente tem que ficar entendendo as versões, tentando implementar alguma variação daquela versão, ou a nossa visão daquela versão. É uma coisa que dificulta principalmente o reuso e o desenvolvimento, digamos assim, da pesquisa. Então, por isso que uma das propostas é disponibilizar os códigos todos que a gente fez. E a análise do desempenho de seleção e da rotulagem. Como já foi dito, só reforçando, é muito citado que seleção e rotulagem estão muito sujeitos a erro, mas, digamos assim, ninguém faz análise disso internamente, ninguém observa isso internamente, só olha para o resultado final. Pode ser que a análise interna aponte alguns motivos por que o efeito bola de neve está acontecendo. Então, a não existência disso é uma dificuldade, tá bom? Essas aqui foram as referências que eu citei no trabalho, apenas algumas, tá bom? Que são os 2 trabalhos das propostas que nós fizemos e as propostas tanto do self-training quanto do Cotrim. É isso, muito obrigado. Obrigada, Cefas. Faltou só colocar o artigo da ASOC, né? Que já está em segunda revisão. Exatamente, eu não coloquei porque, por falta de traquejo... Não, era contribuições do trabalho, você poderia ter colocado, sim. Mas não tem problema não. Ok. Tá, obrigada pela apresentação. Posso parar a apresentação? Pode. Aliás, não, deixa aí, porque pode ser que os professores perguntem alguma coisa a respeito. Estou colocando ela de volta. Foi bem no tempo mesmo, 39 minutos. Tá? Então, agora a gente vai iniciar pela parte da arguição. E a gente tem a tradição de começar geralmente pelo professor mais externo, né? Em teoria, o professor mais externo hoje deveria ser João Carlos, mas ele é o mais externo ao trabalho, então a gente vai meio que quebrar um pouco essa regra e vai passar a palavra para a Carliane, que dentre os 2 externos é a que está mais distante geograficamente. E até porque, né, temos que ser cavalheiros e as mulheres primeiro. Então, Carliane, eu passo a palavra para você. Tá, joia. Primeiro, eu quero parabenizar a Cefas pelo trabalho excelente. A leitura muito tranquila, muito bem escrita, praticamente não achei erros.
muito bom mesmo, de fácil entendimento. E as figuras, assim, muito bem trabalhadas, muito massa. Inclusive as figuras da apresentação, né? Podia pegar essas figuras que não estão no texto e jogar para lá, né? Se você usou na apresentação e não estão no texto. Poderia até jogar para o texto, né? Muito boa mesmo. A apresentação foi ótima também. Obrigado. Então, eu vou fazer algumas observações, não muitas. Inclusive, eu achei assim, um trabalho muito completo e fiquei procurando em que é que eu posso contribuir. Porque uma ruma de método desse, eu fiquei dizendo, meu Deus do céu, o que é que a pessoa pode fazer mais, né? Então, uma primeira observação que eu percebi, né, me incomodou um pouco, é o uso da palavra dataset. Eu uso a palavra dataset o tempo todo. Na verdade, existe a palavra em português, é banco de dados, e você optou por usar dataset, né? Então, assim, eu saí grifando tudo que tinha dataset, porque eu acho que você deve mudar para banco de dados, certo? Acho que por esquecimento mesmo também, tem a primeira vez que você usa a sigla SSL, você não colocou aprendizado sendo supervisionado, mas isso aí são detalhes que estão escritos, né, quando eu mandar para você. Em relação aos objetivos, eu vou dar uma de Anne Magali. Eu até coloquei a observação assim, nos seus 3 primeiros objetivos específicos, você coloca estudo dos principais métodos semi-supervisionados do tipo Wrapper, entendimento das principais abordagens e técnicas utilizadas para a seleção não rotuladas em métodos semi-supervisionados do tipo Wrapper. E o terceiro, que é a análise de estratégias atuais adotadas, suas potencialidades, características e limitações. Eu até coloquei aqui como parte da minha observação para você avaliar com a Anne esses objetivos, porque eu acho que ela diria que isso é metodologia. Mas aí uma coisa que me doeu, que em alguns lugares, eu até marquei no texto, acho que em 2 lugares, que você colocou em vermelho bem grande, citar o artigo, aí xxxxx, acho que você esqueceu de colocar a citação. Se não me engano, foi. Erro, esse aí é erro meu. Não, isso aí é o famoso erro de digitação, né? Deixa eu ver aqui. Professor, eu estou mutado aqui, mas eu estou anotando tudinho, tá certo? E agradeço. E essas observações vão estar também no texto que eu coloquei lá, certo? Em relação aos trabalhos relacionados, assim, foi muito bacana a análise que você fez e tudo, mas eu acho que você poderia resumir um pouco no texto, sabe? Até a seção 3.2.2, assim, é muito texto e muita explicação detalhada sobre o que você fez. Eu sugeriria que fosse um pouco mais resumido, sabe? Pronto, é que eu pedi em alguns lugares, né, porque você começa a explicar seleção e rotulagem baseada em concordância e classificação. Colocou o algoritmo, né, bem bacaninha, bem explicadinho. Mas eu senti falta de uma figurinha, né? E aí percebi que a figurinha estava lá no final, era que tinha uma figura. Mas eu acho que você pode colocar até uma figura de fluxo, né? Digamos assim, com o passo a passo do algoritmo, eu acho que complementa. Tá? Ficou ótimo, o algoritmo tá bem tranquilo para entender, mas eu acho que a figurinha ajudava.
Aí aqui uma coisinha que eu verifiquei, deixa eu ver aqui, você tem a página, né? Na página 48, né? Você usou a palavra comitê, né? Ah, porque é um comitê, não sei o quê. Aí depois você usou a palavra concordância. Aí, assim, na condição de leitor, né, eu entendi que a concordância seria o mesmo que comitê. Só que aí, quando foi na página 48, você explicou a concordância como sendo outra coisa que não seria comitê, né? Que é a contagem de votos. Na verdade, eu entendi que era comitê, mas depois eu vi que não. Então, é o resultado do comitê, né? A saída do comitê. Então, como leitor, eu achei que deu uma misturadinha, né? Eu consegui entender, né? De boas, mas acho que, assim, talvez fosse bom padronizar e deixar claro, né? Porque uma coisa é o comitê, outra coisa é a saída do comitê, né? Que é através de voto. Mas, assim, coisas, né, bem tranquilas. Tem alguns questionamentos que eu fiz e depois, mais na frente, foi respondido. Então, você vai ver no texto. Eu fiz a pergunta e mais na frente eu coloquei que essa pergunta foi respondida. Outra coisa, você explicou, Ebal, versão 1, versão 2, botou algoritmo bem direitinho, bem bacaninho. Quando chegou na versão 3, você só falou assim, rapidamente, e eu acho que seria importante botar o algoritmo, sabe? Porque até para ver, a gente consegue analisar os 3 algoritmos e ver qual a diferença dos 3. Eu confesso que quando cheguei nessa versão 3, pronto, daí para frente, eu digo, meu Deus do céu, parecia que estava faltando explicação. Né? Eu tive um pouco de dificuldade nesse sentido. Carliane, estava pior, viu? Porque não tinha nenhuma versão 3. Aí eu disse, menino, como é que tu vai apresentar um negócio dos resultados e um corre que você não colocou? Eu disse, não, mas professor, não tem o resultado todo. Eu digo, ou coloca tudo, tira tudo. É verdade. Então, pronto. Aí já fica aí para a tese, você né? sendo feito assim nas pressas, talvez não com o mesmo zelo dos outros. Sim, É bom sim, dar uma sim. revisada realmente nessa parte aí. Eu senti falta, sabe? Fiquei assim um pouco... Aquele buraco, né? Aquele vácuo que ficou e eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Como é isso? Mas, enfim, consegui ler direitinho no final. Outra observação, assim, na página 54, você coloca uma explicação com um exemplo, já no último parágrafo, né? E a figura está até na página 55. Coloca uma explicação com um exemplo, bem bacana. Eu consegui entender sua intenção de ter colocado aqui para contextualizar as próximas sessões, né? Mas eu achei assim que o exemplo com números, né, com valores, poderia ter sido feito até antes. Porque aqui você dá um exemplo de acordo com o algoritmo 1. Quer dizer, você fez o algoritmo 1 lá em cima, e aí aqui você dá um exemplo usando o algoritmo 1. Então, se esse exemplo tivesse lá junto do algoritmo 1, eu acho que facilitaria para o leitor. E aqui você poderia somente fazer referência àquele exemplo que você já citou antes, sabe? Eu entendi que a intenção foi boa, mas eu acho que ficaria mais claro se mudasse essa localização, né? Aí, assim, no algoritmo 5, página 56, na linha 6 do algoritmo, você diz selecionar as melhores instâncias recém-rotuladas de U usando DWSC e as inserir em R.
Aí eu tenho uma pergunta, né? As melhores são aquelas cuja confiança é maior ou igual ao DWSC? Eu fiquei, assim, com um pouco em dúvida se o DWSC é algo que vai ser usado como um valor de limiar, sabe? Pode me responder logo? Sim, sim, professor. O DWSC, ele é como é que eu posso explicar? Ele é uma equação que vai definir um valor. Então, ao final do cálculo, no caso, a confiança, eu vou usar um exemplo hipotético aqui, uma instância que teve para a classe que o classificador teve maior confiança, ela teve 80% de confiança, certo? E aí, após multiplicar esse valor pelo inverso da distância, isso vai dar lá um valor de 0,57, tá? Todas as instâncias do conjunto não rotulado, elas vão ter um valor desse como 0,57, qualquer valor. E aí, o que foi estabelecido para esse algoritmo é que a gente vai selecionar as 10% melhores, tá? Porque a gente não tem como estabelecer um limiar nesse caso, pelo menos assim, não um limiar valorado sem normalização, alguma coisa assim, porque as distâncias, elas podem ser qualquer valor. Então, a gente pega uma base de dados e ela tem uma distância que dá um valor e outra base de dados que dá um valor completamente divergente. Então, não entra o limiar aí, não, nesse caso. Certo? Certo. Então, eu fiquei achando que o DWS seria o valor do limiar, né, para selecionar as instâncias, mas não, é o valor da confiança de cada instância. E aí serão selecionadas as melhores 10%, né? Isso, os 10% melhores baseados, digamos assim, nessa nova métrica chamada DWSC. Sim, entendi, beleza. É bom colocar essa informação, certo? Porque está aqui, selecionar as melhores. Muito embora, acho que lá na frente, talvez você tenha falado que foi escolhido esses 10%, né? Sim, mas talvez realmente seja necessário adicionar alguma coisa como selecionar digamos assim, uma quantidade ou a melhor, ou qualquer coisa que estabeleça que é um grupo das melhores, e não que, ou tentar esclarecer melhor que não é um limiar, alguma coisa assim. Entendi perfeitamente o que a senhora disse. Só que assim, tem que ter cuidado, porque, assim, nesse algoritmo, é uma abordagem geral. Você, no seu trabalho, escolheu 10%. Sim. Mas pode ser que eu vá desenvolver um trabalho e não escolha ser 10%. Então, você não pode colocar nesse algoritmo, nessa explicação, porque os 10% faz parte da sua configuração, né? Sim, perfeito. Você não pode deixar seu algoritmo preso aos 10%. Proposta e metodologia. Essa é a diferença. Entendeu? Na verdade, você vai colocar um valor de limiar. Essa é a proposta. 10% a metodologia. É classe instância, né? Eu costumo dizer. Né? Então, assim, realmente, Carliane está assim, certíssima no comentário dela, que, na verdade, aí é a proposta. Depois você vai usar 10%, que você ainda vai variar isso depois, né? A ideia é fazer uma análise melhor desses valores, e aí, beleza. Mas proposta e metodologia, essa é a diferença. Isso. E talvez assim, eu fiquei em dúvida que eu achei que o DWS seria o limiar, né? Então, essa é uma forma de escrever para ficar mais claro que aquele DWS é o que vai dizer se a instância é a melhor ou não, né? O que vai indicar, digamos, o ranking, entre aspas. Outra coisa que me incomodou um pouco também, Cefas, foi você ter usado essa nomenclatura para o Cochrane, lado 1, lado 2, lado oposto, lado. Eu nunca vi essa utilização desse lado, sabe? E confesso que me incomodou um pouco, porque a gente sabe que são visões, são duas visões, visão 1, visão 2. E aí, quando eu vi você o tempo todo usando o lado, embora você tenha dito lá no referencial teórico, você falou que são duas visões, visão 1, visão 2, aí pronto. É como se fosse lado a lado, um de um lado do outro. Beleza, mas assim, eu não usaria, né,
essa nomenclatura de lado quando fosse explicar a metodologia, não, sabe? Eu não usaria. Não sei se é muito capricho meu, mas igual dataset, eu saí grifando tudo que tinha. Não, é porque se tem um nome que já está sendo utilizado, que já é conhecido, por que a gente vai precisar usar outro, né, Carlene? Sim, foi minha experiência mesmo. Realmente, visão, ela está certa. Tá certo. Posso me intrometer? Sim, óbvio. Com relação a dataset, eu não concordo, não, tá? Porque você sugeriu colocar banco de dados. Na verdade, os dados são flat, eles não têm relacionamento. Ou coloca conjunto de dados, ou base de dados. Agora, banco de dados não caberia, não, eu acho. Na minha visão, eu sou professor de banco de dados. Não, você está certo, João. Você está certo. Eu acho que, na verdade, eu escrevi base de dados e na hora de falar que eu falei em banco de dados, né? Mas conjunto de dados, banco de dados, base de dados e conjunto de dados. Banco não. É isso mesmo. Se fosse uma tradução literal, seria conjunto de dados, né? Isso. Na verdade, só quis chamar a atenção para... Existe um termo em português que foi usado um termo em inglês, isso, né? Uhum. Aí uma sugestão... Na apresentação, você colocou as figuras dos métodos, né? Até na apresentação eu senti falta. Vá ali para o seu slide que tem a figurinha com os métodos. Tem um que tem o EBAL, todos, né? E tem outro que tem o DWS. Isso. Então, assim, eu acho que se você juntasse todas as figuras, do jeito que você fez aí, você botou as 4, e no outro slide tem 3, não é isso? Uhum. Que é o standard e os outros 2, não é isso? São 2? Sim. São, né? Então, assim, eu acho que se tivesse um lugar onde você juntasse todas, para a gente ver, até na apresentação eu disse, meu Deus, como eu queria que aquele DWS estivesse aqui junto, para a gente ver direitinho as diferenças, sabe? Eu acho que seria importante, né? Eu coloquei essa observação... Ao final da proposta de todos, aí você fazer um resumo, uma figura com todos. Exatamente, Sim. porque ele tem, né, no tópico 4.4, são considerações, na página 64, tem considerações. Então, assim, ele fala de todas as metodologias, e aí eu acho que se tivesse todas as figuras juntas, seria bem... Né? Sim. Professora, não sei se a senhora concorda, a gente poderia substituir aquela figura onde a gente faz um resumo das versões e tem todas, aí a gente poderia pegar e substituir por essa com o algoritmo, digamos assim, todos os algoritmos um do lado do outro, mostrando o processo, como está aí. Pode ser. Não sei se precisa de algoritmo, não, talvez só a figura mesmo. Não, o algoritmo que eu digo, desculpa, é a figura mostrando os passos do algoritmo, como está aí no slide, entendeu? Isso que eu chamei de algoritmo. É essas figuras aqui, tá certo. Isso, exatamente. Mas aí com todas as versões, que são 8, aí colocava as 8 tudo em um bloco, porque a pessoa conseguiria, sei lá, olhar. Foi o que eu tentei fazer com aquela figura onde tem só seleção e rotulagem, a figurinha com a metodologia de seleção e rotulagem, mas aí a gente substituiria por essa. O que é importante também, talvez, por exemplo, entender aqui que, por exemplo, aqui você fez para self-training, você tem para self-training, você tem para co-training e ainda vai ter o boost. Então, em vez de estar se preocupando com V1, V2, EBAL V1, EBAL V2 para self-training, fazer qual é a ideia do EBAL V1, qual é a ideia do EBAL V2, qual é a ideia do EBAL V3, independente de estar usando para A, para B ou para C, para self-training, co-training, então, aí colocaria do DWSC também. Sim. Só que, nesse caso, tiraria o nome do método dali e explicaria que é para qualquer um. Exato. Sim. Que foi o que mais ou menos você fez numa versão, só que você fez duplicado como pedir para você tirar. Sim. Cefas, passei mais um pouquinho seus slides, mais à frente um pouco, onde você mostra lá a configuração dos experimentos. Aqui? Acho que mais na frente, tem uma figurinha, não? Aí, né? Pronto. Assim, isso aqui está bem, eu sei que são outras configurações, né? Mas só a questão da imagem ficou muito bacana,
mostra, assim, bem de forma resumida tudo que você fez. Então, assim, eu coloquei uma observação na sua seção 5.1, que é o framework experimental, que você colocou passo a passo, e eu coloquei a observação com uma figurinha, ia ajudar muito, né? Seria ótimo. Uma figurinha. Sim. Você é muito bom de figura, tem Obrigado. Fez um monte de figurinha bacana aí na apresentação, e aí bota as figurinhas no texto que vai ajudar muito. Sim, e no começo do estudo eu até fiz, assim, no começo que eu digo, no começo da pesquisa lá, em 2005, aí eu fiz uma figura desse fluxo, só que eu não usei ela, vou procurar ela para adicionar. Pronto. Aí, outra coisa, né? Tem um monte de número mágico aí para você justificar. Né? Por exemplo, você usou 10% rotulado, 90% não rotulado. Aí, o limiar de concordância é 75%. O GU tem 20 membros. O fator de confiança da árvore de decisão é 0,05. Então, assim, eu saí marcando no texto, né? Uhum. Mas, assim, é importante que tenha justificativa dos números mágicos, como diz Ana. Sim. Fala, Cefas, o que você vai fazer ainda para explicar, assim... Com relação a esses números mágicos, já anotei aqui, eu estava no meio da palavra justificar, mas ainda tem uma análise 3 em que a gente vai utilizar variações dessas configurações, exatamente esses números mágicos. Então, a justificativa vai ser só que a análise 1, ela escolheu uma, a análise 2 também escolheu um arbitrariamente mesmo, digamos assim, baseados em alguns experimentos que a gente fez inicialmente, alguns testes que a gente fez, e depois nas variações, aí vai ficar justificado, digamos assim, não, foi testada esse range aqui, digamos assim, do número de classificadores, ou do limiar, do limiar não, do valor de concordância, por exemplo. Cefas, eu lembro de ter escrito parte disso num artigo, não sei se foi da Azoc ou foi do JCM. Sim, foi a Azoc. A gente, né? escreveu várias partezinhas, vários trechos lá. Usa o mesmo texto e coloca na tua tese. Uhum. Principalmente o do J48, eu lembro que foi uma das dicas que eu dei, que eu fiz esses testes. Sim. Ótimo. Uma outra coisa que a gente pode dizer também, assim, é exatamente isso. Está faltando essa análise porque, na verdade, o trabalho ainda não está completo, né? Mas, assim, está faltando essa análise de variar esses valores, mas esses valores foram escolhidos baseados em trabalhos na literatura, né? Então, assim, os conjuntos não rotulados, 10%. Eu sei que tem gente que usa até menos, mas eu uso 5 ou 10, a gente optou por usar 10, porque as bases que a gente estava usando não tem algumas bases são pequenas, enfim. Tem explicação, mas que com certeza a gente vai olhar para isso agora, e talvez até, Cefas, o resultado dessa análise faça com que a gente mude a ordem dessas análises. Sim. Entendeu? Vai ver o que isso vai dar. A princípio, a gente vai fazer essa análise e vai ver como vai colocar para contar no texto, porque não faz muito sentido você colocar uma análise 3, fazer análise dos experimentos, se você tem uma análise 1, 2, que você vai escolher os valores. Sim, na verdade é porque, assim, no texto para qualificação existia essa análise que a gente está chamando agora de análise 3, é análise 2, né? Aí, tipo, fica assim, embaralhado, enfim. Então, talvez realmente... Não, mas eu acho que porque, na verdade, o que a gente fez foi contar a história do que foi feito. Sim. Né? Primeiro foi feita a análise 1, depois foi feita a análise 2, e a gente ainda vai fazer a análise 3. Então, não está errado para você colocar. O que eu estou dizendo é que numa tese... Talvez não faça muito sentido e talvez seja melhor essa análise 3 passar a ser análise 1. Concordo. E aí a gente vai... agora isso a gente não pode fazer agora, porque primeiro a gente não tem os resultados, a gente não sabe, né? Porque a gente pode dizer assim, olha, eu escolhi esses valores por eles ser valores que são amplamente utilizados na literatura, beleza. Depois a gente vai investigar, mas pode ser que os outros valores que a gente investigue não dê melhores resultados. Então, se não der, a gente diz, olha, esses daqui que foram amplamente escolhidos na literatura,
Se justifica porque a gente utilizou. Agora, se a gente usar outros, aí eu acho que vai ter que colocar na primeira e refazer todos os experimentos. Não está nem dizendo isso, está sendo morrer já do coração. Normal. Cefas, coloque aí no seu slide 27, por favor. Eu estou passando na... Eita, peraí. Tá. Olhando essa figurinha aí, né? O DWS foi usado só para seleção. Seria possível utilizar para rotulagem? Assim, eu vi nos seus trabalhos futuros, se eu não me engano. Isso. A gente, quando desenvolveu... Desculpa, pode continuar. Não, ia dizer isso mesmo, que tem lá nos seus trabalhos futuros, né? Eu até questionei se seria possível e depois eu vi lá na frente que tem. Então, é possível. Quando foi proposto, foi uma ideia que veio na minha cabeça de misturar o que já tinha, digamos assim. E aí eu propus ela só para seleção. Só que aí, conversando com a professora agora, a professora mesmo disse assim, oxe, não é utilizado para rotulagem, hora nenhuma. Aí eu disse, não, é só para seleção. Eu expliquei por que eu achava, ela pegou, mas a gente podia fazer assim. Eu fiz, eita, realmente pode. Aí eu nem lembro o que foi que a professora sugeriu, para ser sincero, mas se ela sugeriu alguma coisa, com certeza é possível fazer. E aí a gente vai tentar fazer a adaptação dela para a rotulagem. Se você não lembra, imagina eu. Mas assim... Deixa eu só fazer um comentário aqui. É porque nas versões EBA 1, 2 e 3, a gente fez muito essa coisa. Qual é a versão EBA 1? Qual é o impacto do comitê? Só na seleção, só na rotulagem e nos dois. E a gente percebeu que quando você usa num só, na rotulagem ele tem um impacto maior do que só na seleção. E aí, ou nos dois. Então, ou seja, a rotulagem, pelo menos nessa versão inicial, ela tem um impacto maior. Então, assim, eu preciso ter uma rotulagem bem, como costumam dizer, bem parruda, porque por mais que o dado selecionado não seja um dado de fácil classificação, se o processo de rotulagem for mais parrudo, a gente consegue resolver esse problema. Então, quando ele me falou isso, aí foi o que eu disse, não, peraí, a rotulagem ela chega a ser até mais importante do que a seleção. Porque eu posso selecionar algo que não seja tão bom, mas se eu conseguir rotular esse que seja bom. Né? Então, a gente vai, pensa assim, acredito eu que para esse trabalho, né, assim, ele tá aqui, está escrevendo um artigo JCNN também, aí quando terminar vai ser um dos próximos passos, né? Vai ser exatamente isso. Eu acho que, assim, é mais importante fazer logo isso do que o boosting, né? Eu pretendo fazer o boosting, então eu acho que antes do boosting já é importante que o DWS faça a rotulagem. É porque o boost a gente já tem alguns resultados que o boost vai para o JCNN. Então o boost já está bem adiantado. O boost já tem experimento para rodagem. Está implementado. Agora os resultados. Eu achei assim, a sua sessão de análise de resultados bem cansativa, sabe? Bem pesada. Porque você analisou de maneira geral, analisou separando, né? Só o EBAL, só o DWS. Aí analisou... Você fez três análises diferentes, né? Mas acaba que aquela escrita de observe que não deu tantos por cento, não sei quem deu tantos por cento. Assim, eu achei muito cansativa. Inclusive, assim, eu dei como sugestão você fazer o que você fez na apresentação. Que você colocou aqui, nesse slide que está aí, você separou as cores, né? São 3 cores diferentes, separando os métodos. Aí grifou de verde, né? Aqueles mais com melhores valores. Isso facilita um pouco para o leitor, né? Sim. E aí, assim, a minha sugestão é que essa tabelona com os resultados de todas as bases de dados passe para os anexos e para os anexos não, para o apêndice e seja colocado nos resultados essa tabelinha aí que está no seu slide, sabe?
Eu acredito que fica melhor, né? Uma tabelinha mais concisa, e acaba que, assim, a sua escrita você vai conseguir dar uma resumidazinha também, sabe? Mas ficou, assim, muito bom, porque você faz a análise todinha, e aí depois você dá essa resumida. Né? Uhum. Então, essa resumida que você deu ficou ótima. Ficou muito Sim. boa. Deixa eu só fazer uma observação, professora. Realmente é uma sessão que vou dizer assim, doeu muito para escrever, porque eu não gosto de texto chato. Então, é muito difícil pela quantidade de métodos e pelas possibilidades de variação. Então, por exemplo, a gente tem a DWSA, que tem a versão 1 e a versão 2. A gente compara as duas, só que essas duas versões, elas são, digamos assim, irmãs da EBAL V1 e V2. Então, a gente tem que comparar as duas internamente, tem que comparar as EBAL internamente, e tem que comparar a DWSA com a versão EBAL também. Ou seja, corre para um lado, corre para o outro, mas não tem como escapar de ficar grande. Eu tentei fazer das tripas coração para não ficar enfadonho, mas eu sei que, tipo assim, por mais que eu corra, digamos assim, alguma chatice vai permanecer, porque é muita coisa para analisar. Muita análise, né? Infelizmente, no sentido de, tipo assim, tem que ser feita tanta análise e eu tenho que mostrar quem foi o melhor nesse contexto, quem foi o melhor nesse outro. Tentei fazer o mais objetivo e pragmático possível, mas ainda assim eu tenho consciência de que isso é uma coisa que a digestão dessa parte do texto é mais difícil. É porque, assim, tem a discussão dos resultados, né? Tem 3 páginas de discussão dos resultados. Eu achei excelente, porque dá uma resumida boa, né? E ficou, assim, bem tranquilo, não ficou aquele textão pesado. Uhum. Então, assim, você dá uma avaliada, né? Se vale a pena. Até fui bem radical na sugestão, né? Eu coloquei que talvez fosse bom você pegar essa discussão, colocar no texto dos resultados e morrer aqueles resultados que está cansativo. Sim. Mas, assim, Eu também tenho uma radical, né? Eu também tenho vontade que ele faça, que é uma das coisas que me incomoda nesse trabalho. Agora, não só nele, de alunos, de uma forma geral, uma análise muito quantitativa. Esse aqui foi melhor com esse tantos por cento, o que é muito interessante, mas eu acho que a gente poderia tentar fazer uma análise mais qualitativa. Em que situações o nosso método foi melhor? Né? Assim, uma coisa que eu acho que eu já comentei com ele, mas ainda não são coisas que a gente tem vontade de fazer, é pegar as 42 bases, 42, né, Cefas? Sim. 42 bases e aplicar um algoritmo de agrupamento. E aí ver os valores médios de cada atributo, pegar as características da base, não a base toda, né? Mas, por exemplo, 42 bases, primeira base, número de atributos, número de instâncias, sei que, pegar as características e fazer tipo um meta-learning, só que um meta-learning para agrupamento. E aí ver os valores médios e os intervalos de cada um, e depois ver qual foi o comportamento dos métodos em cada grupo. Será que teve algum grupo que o EBAL se destacou em relação ao DWS, ou vice-versa? Se teve, qual foi a característica principal desse grupo? Entendeu? Para ver se a gente consegue fazer uma análise mais qualitativa também, não só quantitativa. Eu concordo com Carliane, eu acho que talvez a gente tenha que pensar em colocar apenas a discussão, porque realmente é algo mais resumido, tirar o outro, mas vamos deixar isso em aberto, porque aí a gente vai fazer outras análises, entendeu? Porque essa análise quantitativa muito repetitiva, aqui foi tantos por cento melhor, aquilo foi tantos por cento maior, não sei o que, a gente pode fazer, olha, pode fazer essa EBAL, DWS, DWA, não sei o que, pode fazer com esse geral aqui. E aí depois a gente fazer uma análise mais qualitativa, sabe? Agora, isso, como a gente ainda é um trabalho que a gente está desenvolvendo, não sei se você já percebeu, eu já dei pelo menos 3 coisas que ele tem que fazer até isso do próximo ano. Tá? Então, mas, assim, essa análise, essa coisa de aplicar um algoritmo de agrupamento nas bases de dados e tentar entender, você dividir, como a gente costuma dividir para conquistar, né? É uma coisa. Cheguei aqui e eu pensei em outro canto. Aí,
É uma coisa que a gente tem que pensar, sabe, assim, de fazer. Mas, enfim, Professora, diga lá. desculpa, com relação a essa análise qualitativa, a senhora lembra que quando a gente olhou os resultados iniciais, a gente tinha aquela, por que é que está dando esses resultados? E a gente tinha muito olhado do tamanho e esqueci a palavra, da proporção entre as classes, as bases, o quão desbalanceadas elas eram. Então, talvez, mesmo se a gente não conseguir, por exemplo, rodar os algoritmos de agrupamento, a gente consiga fazer alguma análise qualitativa se a gente olhar as bases de um ponto de vista de tamanho ou de desbalanceamento, para ver quem performou melhor em qual contexto. Dado que a gente já sabe que é mais difícil performar melhor nas desbalanceadas pequenas, obviamente é um problema bem mais complexo, mas quem foi que foi melhor naquele contexto, por exemplo? Aí eu não concordo com você. Eu acho que a análise de agrupamento ela vai ser mais completa, porque ela vai olhar para vários aspectos das bases de dados ao mesmo tempo. Agora, se a gente não conseguir, eu concordo com você que a gente pode. É igual, Cefas, igual a menina, correlação. Sim. Eu costumo dizer, às vezes, correlação com os alunos. Quando você vai pegar um atributo e vai pegar 2 atributos e vai calcular a correlação, você vai ver que existe, com essa correlação, ela pode ter um impacto. Se eu coloco um terceiro, eu tenho que ver todas as possibilidades de combinação desse terceiro, porque é uma correlação tripla, não é mais uma correlação dupla. Sim. Aí, ou seja, então, quando a gente... Por que eu estou querendo dizer isso? É porque, às vezes, quando a gente olha só de um ponto de vista, a gente vai ter uma visão mais limitada. Sim, Se a gente conseguir pegar um conjunto, vai ser melhor. Se não conseguir, a gente vai fazer essa análise individual. A minha observação em relação a essa... Não, eu acho que é verdade. É porque tem hora que eu não me lembro das coisas, não. Não, mas eu falei isso dos agrupamentos só por causa de uma análise de agrupamento necessariamente envolve bastante tempo de processamento e tal, e talvez... Não, mas você não está entendendo. Você vai ter uma base com 42 instâncias só. Ah, tá. Entendi, tá. Então, assim, não é fazer o agrupamento das bases, é fazer... Não, é fazer um agrupamento, fazer tipo um meta-learning. Entendi. Vou pegar as características da base e fazer um agrupamento dessas características para ver qual é o subconjunto de bases que a gente tem. Então, eu não tinha entendido o comentário anterior, perfeito. Não, Maria, fazer agrupamento dessas 42, não. Ok. Não, mas eu estava aqui, tipo assim, vou fazer, tá bom. Agora, a conclusão, né? Você colocou, a primeira coisa da conclusão, a retrospectiva do trabalho. Eu não vejo muita necessidade, não, sabe? Porque, tipo, no capítulo 1 falou isso, capítulo 2 isso, capítulo 3... Depois que a pessoa leu tudo, aí ter que saber, assim, ter que ler de novo o que você já... Né? Eu já sei tudo como foi. Então, assim, lá no iniciozinho, no primeiro capítulo, normalmente se coloca, e você colocou, né? Está organizado da seguinte maneira. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Mas, assim, no final, eu particularmente não vejo necessidade. Acho que termina ficando um pouco cansativo, sabe? Carliane nunca leu só a introdução e conclusão de um trabalho, não, né, Carliane? Não. Mas se você ler a introdução... É porque é o seguinte, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. A gente lê a introdução, depois a gente lê a conclusão. Talvez nessa conclusão não só fazer a descrição, mas tirar alguma consideração de cada capítulo, né? A gente falou isso, e ao final a gente fez uma descrição detalhada dos métodos, alguma coisa assim, para mostrar. Porque a gente lê a introdução, depois a gente lê a conclusão. E daí a gente, de acordo com esses 2 capítulos, a gente decide se vai ler o resto dos capítulos. Entendeu? Pois é, só que é assim. Tem que ser muito bem feito. Mas talvez o que a professora Carliana esteja dizendo é porque talvez esteja muito parecido. Então, talvez pender para um lado mais do que foi, digamos assim, o insight que teve no capítulo 1, o insight que teve no capítulo 2 seria mais interessante para não ficar tão enfadonho. Talvez adicionar alguma coisa para não ficar exatamente repetitivo em relação à introdução. Sim, né? O insight, que não precisa ser um insight muito grande, mas é o insight final, uma consideraçãozinha final de cada capítulo. Isso, exatamente. Você bota um parágrafozinho onde você diga, foi apresentado isso, né? Mas, de fato, tá assim, tá até
com mais informação do que na introdução. Né? Porque na introdução, no capítulo 2 vai tratar sobre isso e isso, capítulo 3 vai tratar isso. E aí, na conclusão de Cefas, está, assim, bem muita coisa. Está um parágrafo para cada capítulo. Aí eu achei que ficou muito, sabe? Sim. E aí, quando chegou nas contribuições e perspectivas, eu também achei que ficou repetitivo. Assim, porque lá na introdução você já falou desses artigos, e aí está falando de novo. Não que você não fale, né? Mas, assim, você precisa dizer que foram... Pronto. Lá na introdução você já disse, foi proposto isso, isso e isso no artigo X. Então, aqui nas contribuições, você pode só dizer, foram publicados N artigos, né? E aí citar os N artigos que foram publicados, entendeu? Algo mais curtinho, para não ficar a mesma coisa. Entendeu? Uhum. Vamos lá, acho que vai ser só isso, mas... Pronto, que eu coloquei que como sugestão para fazer para a tese, é a questão do DWS no comitê, ou na rotulagem. Sim. Sim, aí assim, uma coisa que eu observei, né? Tem lá em plano de trabalho. Aí no plano de trabalho, o primeiro tópico as correções sugeridas na qualificação. O terceiro tópico, a análise 3, que você já disse, já falou anteriormente sobre essa análise 3. Enfim. Mas o número 2 caiu assim do céu. Boosting semi-supervisionado. Meu Deus, o que é isso? De onde veio? Para onde vai? Quer dizer, em momento nenhum no texto você fez referência a essa questão do boosting. E aí ele caiu do céu aqui no plano de trabalho. Né? Pronto, como que escreveu tudo, e quando chegou no cronograma, pá, botou um negócio que não tinha sido falado durante o texto. Né? Mas isso aí, até para a tese final, não vai ter influência, né? Porque na tese você já vai escrever incluindo ele. E o outro também, que não vai fazer diferença para a final, é em relação ao cronograma, com um monte de número, que o leitor tem que subir e descer para saber esse 1 é o quê, esse 2 é o quê. E você tem uma folha todinha que você pode usar em paisagem, dá para botar o texto. Uhum. Certo? Então, são essas minhas considerações, mas, assim, no geral, tá excelente seu trabalho. Excelente mesmo. Muito bom. Eu anotei todas, professor. Muito obrigado. Obrigada, Carliane, pelos comentários. Eu que agradeço por ter sido convidada. É um prazer, sempre um prazer participar dessas bancas. E um trabalho excelente. E se precisar de mim para ajudar em alguma coisa, pode contar comigo. Tá certo. Muito obrigada. Pode chamar a qualquer momento. Ok, obrigada. Bom, agora eu passo a palavra para o Diego, né? Para ele fazer as contribuições dele. Novamente, gostaria de iniciar agradecendo o Diego por ter aceitado participar da banca. Vamos lá. Fazendo aí seguindo o protocolo, né? Agradecer aí Cefas aí pelo convite, professora Ana e professor João. Eu compartilho da sensação que Carliane colocou no começo da fala dela. Ao iniciar a leitura do texto, eu disse assim, poxa, o que é que eu vou contribuir com um trabalho já tão bem apresentado? Confesso também, inicialmente, eu subestimei o trabalho, não no sentido do quão importante ele seria, mas por ser um trabalho de qualificação, eu não esperava um trabalho dessa proporção. Então, eu quase que não dou conta da minha revisão no prazo que eu tinha planejado, né? Porque você trouxe, na verdade, já quase a sua tese. Não que a qualificação não seja uma tese, né? Não seja já o que você quer fazer da sua tese, mas você trouxe já muito a sua tese e meio que tentou encaixar a proposta, certo?
Então, vamos lá. Eu vou só fazer alguns pontos, né? Eu vou passar o documento depois com você, onde eu fiz algumas anotações. Eu não sei se eu tirei todos, mas em alguns momentos eu fazia uma observação: o que é isso? Para que isso? Como você escolheu isso? Mas aí, a partir do momento que eu ia encontrando no texto, eu voltava para ir apagando, tá certo? Talvez algum fique por lá. Mas a primeira coisa, eu vou só falar em relação à organização, certo? A organização está muito boa, eu quase não encontrei erro, seja de ortografia, de pontuação, né? Algumas falhas muito pequenas, né? Traz algumas, eu não sei se seria falhas, porque isso vem acontecendo tão recorrentemente, que talvez a gente pudesse ver como um outro ponto de vista de questões conceituais. Deixa eu ver aqui no documento, que eu vou ter que ficar mudando aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa simples que, né, eu acho que você poderia, na sua imagem lá, bota no slide, bota na sua imagem aqui, do aprendizado supervisionado. Eu acho que você poderia colocar lá também, talvez lado a lado aqui, a proposta aqui do semi-supervisionado. Isso já está na literatura, entendeu? Você diz aprendizado supervisionado, não supervisionado, mas é como se o semi-supervisionado não fosse um aprendizado de máquina. Na verdade, ele traz pontos, vamos dizer assim, características bacanas, tanto do supervisionado como não supervisionado. Então, você poderia, né, se na literatura não tem ainda, eu acho que tem o semi-supervisionado, você poderia, no seu trabalho, ser até uma proposta de taxonomia, né? Se não tem lá, se você coloca aí, e você não encontrou em outros locais, já pode ser uma proposta de taxonomia que você está trazendo, considerando que o semi-supervisionado, ele é um aprendizado, né? Se enquadra no aprendizado indutivo, e que tenha, né, enfim, o seu papel aí nessa proposta taxonômica aí. Outra coisa que eu senti falta no seu texto é que você fala lá, entendi, né, você escreve muito bem, tá? Eu ia até brincar, porque o momento é para brincar, mas a gente brinca às vezes, né? Mas, assim, eu fui ver até seu currículo, esse cara é formado em tecnologia ou pedagogia? Que é isso? E olha que eu terminei um curso de formação pedagógica agora recentemente. Eu disse, rapaz, o cara parece que é pedagogo. Né? Muito bom como você coloca, né? Você traz, você explica, você organiza as ideias, é muito bacana. Mas quando você fala em sistema supervisionado, você já pode tentar fazer algumas justificativas a mais para corroborar com o seu trabalho, que é o quê? Quando eu vi você falando que os conjuntos de dados não são, na sua maioria, não tão bem rotulados, né? Você já está caindo num problema que a gente tem de overfit e underfit. Você pode trazer lá no seu texto, dizer assim, olha, o que é um problema de overfit, o que é um problema de underfit, e justificar se você não tiver um modelo que foi treinado com a quantidade de base ideal, e o que é esse ideal? Ideal, né? E justifica mais uma vez o seu trabalho. Tá certo? Deixa eu ver aqui outra coisa. Deixa eu ver aqui, senão eu vou ficar pulando e voltando. Deixa eu voltar aqui. Tem algumas coisas que eu corrigi aqui, né? Na verdade, eu não sei nem se seria a palavra certa, correção. Por exemplo, você botou multiclasse separado, máquina de vetor de suporte. Eu vejo como máquina vetor suporte, uma palavra composta. Certo? Vetor traço suporte. Outra coisa que você traz muito, né, e eu vejo em alguns trabalhos, que é você fala sobre voto majoritário. Existe uma diferença na literatura, quando a gente fala em comitê de classificadores, sobre voto majoritário. A dar a entender, quando você escreve no seu texto, que você está usando o voto simples. Ele está usando o voto simples mesmo. Porque é tão comum, é tão isso. Natural da gente colocar que não percebe, mas você falou agora, é voto simples que ele está usando, ele não está usando voto majoritário. Porque o voto majoritário, você tem, se for 50% mais um, se você tem duas classes, né, se você tiver apenas duas classes, você vai acabar caindo no problema de voto simples, a não ser que seja empatado, né, para 10 classificadores. Mas se for 50% mais um, você classifica como a da maioria. Se não,
Por exemplo, se for 10, tiver 4 classes, a maioria respondeu 4, então você assumiu aquela maioria. Não é majoritário, mas é a maioria. Então, seria um voto simples. Aí, só corrigir isso. Inclusive, você botou lá na sua apresentação, entre parênteses, assim, bem, né, bem destacado lá. Aham. Então, eu sugeria você usar voto simples, né? Certo. O professor Então, confirmou aí. substituir voto majoritário por voto simples, né? É. Tá. Uma coisa, quando eu comecei a ler, na verdade, até a professora Carline falou, depois eu fiz a anotação aqui, eu entendi, durante toda a leitura do texto, eu não sei se eu fui influenciado por uma figura que tem na sua proposta, e eu acho que dos métodos do Rapper, é interessante, você botou o Baggin lá como método do Rapper. Na verdade, ele é um problema de classificação, certo? Indutivo supervisionado de classificação. Por outro lado, ele faz sim o método RAP lá dentro dele, tá certo? E no meu entendimento, quando você usava lá a concordância, que na verdade é o quê? Você lançou mão de um comitê de máquina para saber, você tem várias pessoas, né, várias máquinas respondendo, qual é o rótulo que vai dar e você assumir aquele rótulo. Bacana, foi um insight simples, mas que não deixa de ser uma contribuição importante, porque eu entendo, sim, como você deixou bem fundamentado na sua escrita, que o problema de seleção e de rotulagem é um trabalho, né, um trabalho difícil e importante dentro desses processos e que cabe uma contribuição, né, de uma tese que você justamente está apresentando. Mas eu entendia que você estava usando o Boost em tudo, tá certo? Aí eu queria fazer a pergunta, como é que você está usando o pool de componentes para fazer a concordância? Como é que você montou isso aí? Imaginando o self-training, tá? Lá no início, deixa eu colocar aqui no slide, que talvez fique mais... eu entendi o que é que você está fazendo. A minha pergunta é como você construiu o comitê. Que abordagem você lançou? Você usou para gerar diferentes componentes, para treinar esses diferentes componentes. Tá, você usou duas abordagens. Você usou, eu vi aqui, você usou componentes heterogêneos, no sentido que você usou classificadores baseados em vizinhança, aprendizado baseado em reforço, você usou árvore de decisão, tabela de decisão, enfim. São diferentes naturezas. Deixa eu ver aqui. Entendi agora. Certo? Aí, assim, eu vi que uma das etapas de gerar diversidade, beleza, você gerou comitê heterogêneos. Você mexeu nessas bases de treinamento, porque na minha cabeça antes era o Boost que ia rodar. Não. As bases são exatamente as mesmas. Na etapa de treinamento, a mesma base que é treinada para um classificador é passada para todos. A diversidade está só na diferença dos componentes heterogêneos mesmo, nos componentes do pool de classificadores heterogêneos. Deixa eu ver só uma coisa aqui, então. Aí você, porque assim, suporte vector machine, aí você tem aqui configurações. Aí você só mudou o C aqui, foi? Mudou o kernel. Aí você usou a diversidade em cada um deles, não é isso? Isso, exatamente. Só nos parâmetros, né? A diversidade, desculpa, então, a diversidade está nos parâmetros. Então, eles são realmente modelos diferenciados nos parâmetros. Entendi. Porque, pronto, uma coisa que você pode colocar também no trabalho, né, que eu acho importante, sim, né, por isso que eu estou dizendo, é um insight aparentemente simples, mas não é. Por quê? Porque você está tendo algoritmos que têm visão diferente dos dados. Aí, nesse caso aí, você pegar naquela foto do DRIT, você mudou o ponto de início, né, de busca da geração da hipótese. Então, isso é importante. Isso por quê? Porque como eu estava pensando que era o Boost, eu disse, poxa, mas na natureza do algoritmo Boost, no seu texto você fala que você não quer ter a influência do principal, né? Mas no Boost, o que é que acontece? Na natureza desse algoritmo, como é que você gera diversidade? Você tem a base de dados, você bota peso para as instâncias, e ao passo que você vai correndo um novo componente, você não tem mais uma distribuição aleatória, você vai tendo um espaço ali, e aquelas amostras difíceis, elas tendem a aparecer mais nos próximos dados, ou seja,
você tem o peso das instâncias e você tem os pesos dos classificadores. Então, o classificador mais lá na ponta ele vai ter o peso maior para classificar as instâncias mais difíceis. Enfim, mas isso aí você vai ter que pensar no seu trabalho futuro aí que você já está fazendo. Então, realmente, você só mudou a natureza do algoritmo, né? Sim. Você pode mudar o espaço de amostragem dos atributos, que você não fez. Você pode mudar o espaço de início, né, da busca, que foi justamente os parâmetros. Aí, beleza, tranquilo. Que é um dos métodos. Deixa eu ver aqui, então... você falou, não ficou muito claro, às vezes, qual é o seu conceito, qual é a sua técnica de parada. É aquelas 10%, né? Uhum. Na seleção? Isso, quando não há mais... na verdade, com 10%, quando o conjunto não supervisionado está vazio. É o critério de parada. Ou quando não tem ninguém quando ninguém é selecionado, digamos assim. Aí uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte, você usa seleção, pronto, é isso que eu fiquei na dúvida. Como eu nunca trabalhei assim com essa parte aí, sendo supervisionado, eu achei interessante. Por exemplo, vamos lá, você tem 10% do conjunto de dados que não está rotulado, não é isso? 90. Não está rotulado, 90. 90. Sim. Aí você não vai vai rotular ele até o conjunto de dados não existir mais? Até o conjunto não rotulado não existir mais. Então, eu vou ter um conjunto rotulado aqui e o não rotulado. Digamos, o rotulado está aqui e o não rotulado está aqui. Então, eu vou tirando desse conjunto e adicionando aqui, até esse aqui esvaziar. Então, todos os dados que estavam não rotulados, eles são rotulados pelo próprio método e eles passam a compor o conjunto rotulado. Eu entendi, mas é porque o que eu estou dizendo é o seguinte, se você vai trazer todo mundo, é como se a seleção não existisse, entendeu? Mas a diferença é porque, como o próprio nome Wrapper diz, é importante o processo de treinamento no meio para que ele não... Se ele fizesse, por exemplo, eu vou trazer todo mundo, então ele treinou com 5 instâncias lá. Se ele pegar treinar com essas 5 instâncias e aplicar isso para rotular todo mundo e trouxer, a probabilidade dele errar é muito maior. Então, se utiliza para isso uma daquelas assunções lá, a Smoothness Assumption, que diz que quando um dado é próximo ou similar, o rótulo é compartilhado. Então, acaba que o treinamento vai fazer o rótulo se propagar de uma instância para aquelas que sejam mais próximas ou mais similares, digamos assim, ou que o método ache que são mais adequadas. Então, é uma propagação, digamos, passo a passo. Se tentasse fazer, digamos assim, trazer todo mundo, a probabilidade do erro é maior. Eu entendi, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que eu achava que alguém ia ficar de fora, entendeu? Ah, sim. Pode ser Entendeu? que fique quando há um limiar, por exemplo, em que você estabelece, ninguém atingiu aquilo, e aí você... Aí o seu limiar foi qual? Não, no meu caso não tem nenhuma versão com limiar. No meu caso, sempre são todas. É porque, assim, dá a entender isso que eu estou dizendo. Eu concordo que você pega uma instância, faz o wrapper, treina, aí depois classifica outra, porque você está trazendo esse conhecimento para usar para as novas classificações do conjunto não rotulado. Beleza, bacana isso aí. Não vejo problema quanto a isso. Uhum. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que semanticamente, às vezes, dá a entender, como você vai trazer todo mundo, talvez não fosse uma seleção, fosse uma rotulagem incremental. Entendi. Sabe, assim... Sim. É como se eu quisesse selecionar, falando de seleção, estou falando de selecionar quem são os bons daquilo ali. Quem entra e quem não entra. Aí você traz todo mundo. Eu disse, e cadê a seleção, entendeu? Sim, entendi. Mas, Diego, deixa eu dar meus 2 centavos aqui de contribuição. Como é um processo iterativo, certo? Então, esse processo de seleção, ele vai selecionar quem vai entrar naquela iteração. Sim. Naquele processo, aquele momento. Então, por isso, por ser um processo iterativo, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, ou seja, é um processo de rotulagem, que naquela iteração ele vai selecionar e vai rotular. Aí vai usar aquele subconjunto acrescido dos já rotulados para treinar o próximo classificador, ou comitê, né, dependendo. Então, por isso que eu acho que... Eu entendi o seu comentário, concordo com ele, mas o fato de ser um processo incremental, iterativo, né? Incrementalmente eu vou aumentando. Então, vai ser se a gente olhar especificamente para aquele momento, eu acho que naquela interação é um processo de seleção.
Mas, assim, eu acho que é só uma opinião minha, entendeu? Não, eu concordo, assim, porque por exemplo, como eu disse, né, nunca trabalhei com essa parte semi-supervisionada, então, de pronto, eu já vim com esse questionamento, sabe? Poxa, Sim, sim. será que todo mundo fala dessa forma no processo incremental? Beleza, não há problema. Mas se a gente puder tentar justificar talvez um pouco mais, seria interessante. Uhum. Deixar mais claro, talvez. Entendeu? Porque eu achei interessante isso. Disse, poxa, mas vai entrar todo mundo, não há seleção. Tudo bem, há seleção naquele momento, mas... Enfim, deixa eu ver só outra coisa. Por exemplo, você usou classificadores, né? Na literatura tem dizendo... eu acho que é no artigo do Dritch lá, até no final, já quase nas considerações finais, é que ele diz que uma das justificativas de usar comitê de máquina, né? Ele recomenda usar comitê de máquina mesmo quando você tem um único componente que esteja bom, né? Formalmente, até naquele livro do Simon, acho que é do Simon, né? Aquele de redes neurais, é Simon, né? Hayek. É Simon Hayek. Pronto. É o grossão? Isso, é. É o Hayek. Ele faz Simon Hayek. Uma demonstração formal de que cada vez que você incrementa mais o componente, você tem ganho. Você vai sempre ganhando um pouquinho mais, que pode justificar por que você escolheu 20, né? Aí é como a professora Carline falou aí, o número mágico aí, por que 20, né? Embora você falou que você fez testes preliminares. Concordo. Tem a justificativa também da Kuntcheva, de que ela fez uma análise de diversidade, ela fez uma análise com tamanhos diferentes, e ela viu que até 25 é justificável. Você usar depois de 25 já começa a complicar. A não ser que sejam métodos que tenham modelos bem simples, como o Random Forest, onde as random trees, eles têm uma visão pequena, tanto em termos de instâncias como em termos de atributo, uma visão pequena dos dados. Então, aí requer uma quantidade maior de classificadores. Mas, para esse tipo de comitê que a gente está usando, no máximo 25. No máximo. Pronto. Aí, outra coisa também, quando você fala, até Kuntcheva fala isso, né? Quando a gente vai usar comitê de máquinas, geralmente é aconselhado que a gente use algoritmos de natureza instáveis. Aí, o que é que ela se refere à natureza instável? São aqueles algoritmos que sofrem mais com mudança nos dados de treinamento. No caso, você não está tendo mudança nos dados de treinamento, por isso que justifica que você está utilizando o espaço de partida no espaço de busca, usando a configuração dos componentes. Aí você pode levar em consideração isso. Por que eu não usei componentes instáveis quando se fala em comitê de máquina? Porque eu estou mudando o espaço de busca, inicial de busca, e estou usando aprendizado baseado em reforço, que ele também gera um hiperplano, o naive também, que ele é considerado estável, o IBK é considerado estável. Geralmente, árvore de decisão e tabela de decisão e redes, né, elas são consideradas natureza instáveis, que ele pode mudar completamente ao espaço da hipótese, ele muda completamente a sua hipótese, né? Por exemplo, a nível de exemplo, né? Por exemplo, como você fala muito na distância euclidiana lá para os centroides, por exemplo, se você tiver uma instância muito ruim, ele gera um espaço muito distante, não importa, porque ele sempre vai pegar o centroide mais próximo. Por isso que ele é natureza estável. Porque por mais que você tenha um dado muito ruim lá, lógico, ele pode influenciar, mas no algoritmo baseado em vizinhança, ele não vai pegar essa vizinhança, porque esse ponto está muito longe. Então, acaba sendo um algoritmo de natureza mais estável, certo? Sim. Já uma rede neural, não, né? Se você tem um valor muito alto e você não se preocupa muito com a normalização, você pode jogar muito para cima a ativação do certo neurônio, né? Por causa daquele valor de entrada, certo? Aí pode causar vários problemas, como, por exemplo, o esquecimento da rede, né? Quando você joga a função de ativação muito para cima, muito para baixo, enfim, e outras lá, que se você achar que cabe, você tenta trazer, como você faz isso muito bem, esses recortes para justificar, ó, isso pode acontecer, tal.
Em relação aos resultados, como eu disse assim, eu não estava nem esperando uma análise de resultado muito, vamos dizer assim, já muito madura, né? Eu pensava realmente numa proposta, né? Você trouxe a sua tese já bem encaminhada. Professor, só fazer uma observação disso. Nesse caso, na verdade, não foi algo intencional ou não intencional. É como a professora disse. A gente foi desenvolvendo o trabalho e, naturalmente, surgiram as duas versões. E aí, quando a gente fez as versões, a gente saiu produzindo e acabou que, quando a gente chegou nesse período agora da qualificação, a gente tinha muito resultado. E aí a gente, tipo assim, o que é que a gente vai fazer? Vamos relatar o que a gente fez. Aí não tinha para onde escapar, entendeu? Não, mas assim, não há problema. Mas assim, Sim. provavelmente vocês vão submeter esse trabalho para algum tipo de periódico bom aí, né? Então, você não vai jogar isso tudo lá que não cabe. Então, minha sugestão é, coloca essas tabelas todas lá para o anexo e você tente pensar numa forma que seja mais compacta de você dizer o seguinte, está aqui os resultados, tem métodos estatísticos, você pode juntar tudo, botar tudo no bolo só. Esqueci até um método aqui, é Kruskal-Wallis, se eu não me engano, no Paramed, você pode jogar tudo no bolo só. E depois você faz um pós-teste, que você fez ali o pós-teste. Você pode botar um pós-teste no seguinte, ó, estatisticamente são iguais, são diferentes, e a partir disso você consegue fazer uma avaliação, dizer o seguinte, ó, isso é melhor, aquilo é melhor, isso foi... Enfim, tá certo? Só a nível mesmo de tentar enxugar um pouco mais a apresentação dos resultados. Uhum. Só isso. Mas, assim, também não perde por isso, não. Certo? Eu acho que... mas você pode organizar nesse sentido aí. Uhum. Só outra observação. Grande parte da natureza da tese é entender as implicações digamos assim, do uso de cada tipo de processo ou das combinações também, dos processos de seleção e rotulagem. Então, vai ser uma coisa bem, bem complicada escolher o que fazer com um resumo, porque se eu tirar tudo, acaba que eu vou deixar de analisar, digamos assim, como aquele processo de rotulagem influencia. Talvez eu penda mais para o que a professora tenha de procurar alguma coisa mais qualitativa, tentar enxugar, mas eu ainda não tenho uma visão assim estabelecida de como fazer isso, de como enxugar para não ficar como está tão estruturado assim, tão essa coisa mais maçante, mas também não perder essa análise da influência de cada processo, de cada combinação. É uma coisa que vai ser bem difícil. Não, esses dados, ele não vai deixar de estar na sua tese, eles vão estar lá. Uma hora você vai ter uma consulta mais aprofundada, né, lá nos anexos, e outras sejam mais objetivas, por exemplo, foi bom e não foi, tá aqui. Sim. Certo? E por que foi bom e por que não foi, também isso é importante, porque é uma tese, certo? Não é à toa que no final você conclui, não você faz uma consideração final. Sim. Certo? Você conclui que os seus resultados foram bons por causa disso. Sim. Certo? Ou por causa dessas variações. Pronto, aí, tranquilo. Eu gosto muito, na verdade, eu gosto também de fazer trabalhos muito nesse sentido de fazer ilustrações, você explora muito desses recursos, eu acho que soma muito ao seu trabalho, agrega bastante valor, né? Quando eu li a metodologia, eu já tinha feito a anotação, poxa, como é que ele faz uma metodologia e não coloca um plano de trabalho? Aí você botou lá nas considerações, na conclusão, que eu achei um pouco estranho, embora não vai fazer muita diferença, porque isso vai sumir na sua tese, certo? Você não vai botar o cronograma, tá bom? Aí, mas assim, eu senti falta, inclusive tinha feito a observação, poxa, ele fez uma metodologia aqui, mas ele vai trabalhar, mas ele não tem plano, como é que, assim, ele vai ou já está tudo pronto? Mas, enfim, é tentar, talvez esse seja talvez o que pecou um pouco nas conclusões, que foi apresentado pela professora, que você tenta fazer uma retrospectiva na conclusão, e na conclusão você tem que concluir porque o seu método é bom e porque talvez valha a pena eu seguir essa sua proposta em trabalhos futuros, tá certo? Então, tentar ou tirar a retrospectiva ou tentar ser o mais objetivos possível. Uhum. Pronto. Basicamente é isso. Aí vi aqui no seu trabalho final que você vai usar o boosting, mas, enfim, eu achei inicialmente que era aqui que você estava utilizando, depois eu vi que você vai usar semi-supervisionado mais na frente. Sim. E pronto, basicamente a minha contribuição é isso aí. Não é um método que eu conheço, de wrapper, mas realmente a gente acaba fazendo o wrapper a todo momento. E o do boosting, por exemplo, você tem um bag que ele gera aleatório, você tem um egging também que gera um peso, e ele também pode fazer
ele não deixa de fazer um wrapper, né, quando você começa a trabalhar com peso lá sobre as instâncias. O bagging, a gente tem um multiboost também, que ele cria subcomitês dentro do comitê, mas sempre com essa visão de que ele está olhando para trás para eu fazer o treinamento para frente. Sim. Tudo bem, já trabalhei com o wrapper nesse sentido, né, e outras abordagens. Mas com essa característica diretamente de semi-supervisionado, nunca fiz uma contribuição direta nesse sentido. Uhum. Então, tentar deixar um pouco mais claro alguns pontos, né? Embora você trouxe também bastante coisa no seu trabalho relacionado, né? Pensava que eu ia fazer mais como eu disse para você, uma contribuição no sentido, acho que o caminho que você está indo está legal, está bacana, mas você já trouxe. Eu acho que se você trouxesse a tese hoje para a gente avaliar, lógico que a gente ia tentar lapidar algumas coisas, mas realmente você já trouxe um trabalho bem maduro. Tanto na questão da escrita, na questão da apresentação. Eu acho que você não deu tanto trabalho quanto eu dei à professora Anne, não. Ah, bom, Diego. Então, parabéns aí. Obrigada pelos comentários. Professor. Obrigada por ter aceito o convite. E, por último, eu passo a palavra ao mais distante, mas que, na verdade, é o mais próximo, que é João Carlos, se ele quer fazer alguns comentários. Na verdade, é o seguinte, deixa eu só fazer aqui um adendo para Carliane e para Diego, que, na verdade, oficialmente eu sou orientadora de Cefas e João Carlos é o co-orientador, mas, na prática, é o inverso, viu? Eu só pego já quando já está o creme de la creme, tá? Então, ele que sofre mais com Cefas, assim, é ele que está fazendo o trabalho mais árduo com ele. Bom, pode falar. João. Muito bem, você merece chegar nesse nível. Posto isso, né, então eu fico muito grato com os comentários que o texto estava bom de ser lido. Embora a professora Anne tenha achado que estava um pouco literatura de software, mas... Mas, deixa eu te falar, eu falei do trabalho, da parte de trabalhos relacionados. Eu disse que estou me sentindo fazendo a análise de uma tese de literatura de software. Não é de Diego, essa é a cara de Diego. Mas é uma abordagem bem explicativa. E eu confesso que, desde a época que eu orientei Cefas no mestrado, a gente tem seguido nesse caminho. Bem, com relação ao trabalho, eu só tenho que dar os parabéns ao Cefas, ele tem seguido as orientações desde a primeira publicação, lá no JCNN, lá atrás. Aí foi evoluindo para o BRA6, e agora realmente nós estamos já rodando os experimentos do boosting semi-supervisionado, e eu espero que os resultados sejam bons, que possam realmente se ratificar... quiser spoiler, desculpa, professor, se quiser spoiler, ele está destruindo o outro. Tá, né? Pronto. Tá. Então, a gente espera realmente ratificar toda a contribuição que o Cefas está dando aí. Agora, com relação à análise qualitativa, eu fiquei aqui pensando. Seria interessante realmente pensar nas características, quais atributos nós vamos utilizar. Porque olhando aquela tabela que você colocou na página 68, a nível de atributos, nós teríamos talvez 5 ou 6 atributos no máximo, se a gente pudesse desmiuçar. Não, tem um site que até Robessi usou, Diego usou também, de meta-learning, que ele tira algumas características para o próprio site realmente tirar individualmente de cada base, né? Exatamente. Né? Seria legal. JMetal, né, Diego? Você lembra o nome? Não sei se é o JMetal. Acho que JMetal tem a ver com... JMetal não é um pacote. É o algoritmo de otimização. É um pacote. Não, tá certo, desculpa. Você lembra, Diego, aquele projeto de meta-learning que ele ensinava um monte de caracteres? Tem na tese de Robessi também tem. Robessi também usou. Pronto. Então, essa parte aí realmente seria interessante, que a gente pudesse ter uma ferramenta que gerasse
muitas características, porque a gente vai ter já uma base relativamente pequena com relação ao número de instâncias, né? Seriam só 42. Mas como a gente vai fazer um agrupamento, talvez assim, a ideia é realmente, será que eu tenho alguma forma de dividir essas bases, né? Alguma coisa assim, né? Uhum. Não, tranquilo. Essa ferramenta realmente vem bem a calhar, porque eu estava bem pensativo como é que a gente ia gerar as características olhando só para essa tabela. Bem, para finalizar, não me estender muito, só parabenizar realmente, finalizar parabenizando o Cefas e que ainda há, né, parabenizar mais que ainda há um caminho a ser trilhado e ao final do ano, né, ou do próximo ano, quando ele for defender, esperamos que a gente já tenha aí bons resultados no bagging, no boosting, e que a gente possa estar realmente almejando uma publicação que faça aí a exposição de todos os seus resultados. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado, professor. Só aqui, viu, Cefas? Eu tenho aqui, eu não lembro, professor, o nome aqui, não lembro mais não, acho que é a idade já. Mas eu implementei, deve inclusive estar até no meu GitHub, eu já implementei um método que você está usando o ECA, que eu transformo do ECA, das bases AF, das bases para essa ferramenta. E essa ferramenta você roda ela, eu acho que ela é em Perl, mas aí não tem problema, você roda ele no terminal, ele roda direto e ele já extrai as metas características da base. Aí essa ferramenta traz uma base toda bagunçada, assim, os arquivos de texto todo bagunçado. Eu fiz outro programa em Java que lê linha por linha desse arquivo bagunçado e cria um CSV para metabase lá em AF também. Então eu fiz esses passos todos. Tá? Eu já tentei migrar bastante para Python, mas a minha fluência é Java, embora eu só dou aula com Python, né? Porque é só para não ter trabalho. Mas quando se fala em programar, eu programo em Java mesmo. As minhas contribuições eu faço em Java porque eu me sinto mais na minha zona de conforto. Mas eu tenho esse material. Você quer ter certeza, né? Você quer ter certeza que o que você está escrevendo realmente é feito, né? Porque você escreve uma linha de Python, ele faz 50 mil coisas. Aí você não tem como ter certeza que é aquilo mesmo, né? Mas eu tenho esse material, posso passar para vocês aí continuar trabalhando sem problema. Tá certo? Com meta-aprendizado. A gente agradece, Diego. Pronto, então, peraí, deixa eu ver se estou com... eu não sabia se eu estava com o microfone ligado, estava procurando a tese do Robeci para ver se eu achava, mas aí depois eu vejo isso, eu vejo o nome da ferramenta. Agradecer, parabenizar o Cefas também, né? Eu acho que realmente o trabalho está muito bem escrito. Eu concordo com o Diego e Carliane, quando a gente pega uma qualificação, a gente não espera já esse nível, mas é aquilo que o Cefas explicou, né? Foi fazendo, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Não. Aí quando a gente disse, não, agora a gente tem que parar para fazer a qualificação, né? A proposta. E, de fato, a gente já tinha realmente bastante resultados, né? Eu não tenho nada a comentar, acho que eu tenho que puxar as orelhas de Cefas, eu puxo, já puxei, né? Então, a gente encerra a parte de arguição, Cefas, e a gente agora vai iniciar a parte de decisão, né? Então, para que isso aconteça, a gente vai pedir para que vocês saiam da sala, vai ficar só a gente, para a gente decidir, e depois, quando terminar, João Carlos chama você. Tá bom, tá certo. O João Carlos, ou eu chamo qualquer um. Muito obrigado, professor.